Gesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é, ao mesmo tempo, super promissor e cheio de pontos de atenção: o uso da inteligência artificial na educação especial. Sabe, a gente ouve falar muito sobre como a IA pode revolucionar tudo, né? Mas como isso se aplica na prática para apoiar estudantes com necessidades educacionais especiais, as famosas NE? Será que é uma solução mágica? Spoiler, não é. Por isso, a nossa conversa aqui vai ser sobre isso: separar as promessas da realidade, entender os riscos e, mais importante, pensar juntos em como a gente pode trilhar um caminho que seja realmente inclusivo e responsável. Bora começar? Para começar, eu queria trazer essa citação da Unicef, que eu acho que coloca tudo em perspectiva. Olha só, incluir crianças com deficiência em todos os aspectos da vida deve ser uma prioridade. Toda criança, em todos os lugares, tem algo a oferecer. É forte, né? E é exatamente por isso que a nossa discussão é tão importante. A gente não está falando de tecnologia pela tecnologia. A gente está falando sobre direitos humanos. Inclusão não é um bônus, não é um se der tempo a gente faz. É a base. Então a grande questão que vai guiar a gente hoje é: a inteligência artificial pode de fato nos ajudar a tornar esse ideal uma realidade no dia a dia da sala de aula, ou ela corre o risco de criar novas barreiras? É com esse espírito, com esse pé no chão e o coração na inclusão que a gente vai seguir. Beleza? Então, só para a gente se organizar, o nosso papo vai seguir uma linha bem lógica. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do desafio da inclusão hoje. Depois, vamos sonhar um pouco olhando para as ferramentas e promessas que a IA traz para a mesa. Em seguida, com os pés no chão, vamos analisar os riscos críticos e limites, porque nem tudo são flores. E para fechar, vamos construir juntos um caminho responsável a seguir, com passos práticos. Combinado? Então, vamos nessa! Certo, nosso primeiro capítulo, o desafio da inclusão. E a gente precisa começar por aqui para entender o porquê de tanta gente estar apostando as fichas na tecnologia. A pergunta é: qual é a real situação da inclusão nas escolas hoje em dia? Porque, mesmo com tanto esforço, a gente ainda tem essa lacuna educacional tão grande e persistente. Vamos dar uma olhada nos dados? Olha esse número: 50%. Deixa eu repetir para a gente sentir o peso disso. Metade de todas as crianças com deficiência no mundo simplesmente não está na escola. Não tem acesso. É um dado da Unicef e é chocante. Isso escancara uma verdade muito dura. Os nossos sistemas educacionais, do jeito que estão falhando. Estão falhando com milhões de crianças, negando a elas o direito mais básico que existe. É por causa desse número assustador, que a busca por novas abordagens, por novas ferramentas, não é um luxo, é uma emergência. E antes da gente seguir, é super importante alinhar os nossos conceitos, né? Quando a gente fala de necessidades educacionais especiais, ou NEI, do que exatamente a gente está falando? Pensa num termo guarda-chuva, um termo bem amplo. Debaixo dele, a gente tem uma variedade enorme de condições. Tem as dificuldades de aprendizagem, como a dislexia, por exemplo. Tem as deficiências físicas, que podem ser sensoriais ou motoras. E tem também os transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo e o TDAH. O ponto central aqui é entender que não existe o aluno com NEI. Existe uma diversidade imensa de necessidades, de potencialidades, de jeitos de aprender, e é essa diversidade que torna a personalização um desafio tão grande e tão necessário. Ok, o cenário do desafio tá claro, né? É grande, mas agora a gente vira a página e entra na parte mais empolgante, eu diria, a parte das promessas. Como é que a inteligência artificial entra nessa história? O que ela pode oferecer de concreto, de real, para mudar aquele cenário que a gente viu? Chega de falar de conceito, vamos ver a tecnologia em ação, com exemplos práticos. Vamos pegar um primeiro caso bem concreto, a dislexia. A gente sabe que é uma dificuldade de aprendizagem super comum, que afeta mas muita gente mesmo. E um dos grandes desafios é, primeiro, identificar os sinais o quanto antes e depois oferecer um suporte que seja na medida certa para cada estudante, né? Porque cada um tem seu ritmo, suas dificuldades específicas. É aqui que a IA brilha, com uma promessa dupla: rastreamento e treinamento personalizado. E olha só que exemplo legal disso, uma ferramenta chamada Detective.
A ideia é genial. Ela transforma o que poderia ser um treino de leitura cansativo num jogo. Mas a mágica não está só na gamificação. O cérebro da operação é a inteligência artificial. Ela usa o que a gente chama de machine learning, ou aprendizado de máquina. O que isso quer dizer? Que o sistema aprende com o aluno enquanto ele joga. Pensa assim, se o estudante está indo bem, o jogo fica um pouquinho mais difícil para continuar desafiando. Se ele está com dificuldade em alguma coisa, o sistema percebe e oferece um exercício mais simples focado naquele ponto. É uma adaptação em tempo real. E o mais importante, funciona. As pesquisas mostram que o uso da ferramenta leva a uma melhora de verdade na alfabetização. É a personalização que a gente sempre sonhou, mas agora em uma escala que a tecnologia permite. Agora, vamos mudar o foco para outra área com um potencial imenso: o transtorno do espectro autista, o TEA. Para muitas crianças e jovens no espectro, a interação social pode ser um campo minado, cheio de regras não ditas que são difíceis de decifrar. E é uma área super delicada, né? Então, como a tecnologia pode ajudar a desenvolver essas habilidades sociais de uma forma segura e eficaz? A resposta pode estar em robôs. Conheçam o Kiwi. Ele não é um brinquedo qualquer, é um robô socialmente assistivo. O Kiwi usa uma abordagem de IA chamada aprendizagem por reforço, ou RL. Pensa que o robô é como um aluno também. Ele aprende com o comportamento da criança, ele testa uma abordagem, vê a reação da criança e se ajusta. A cada interação, ele fica melhor em oferecer o estímulo certo na hora certa. E ele ajuda em tudo, desde matemática até e principalmente nas competências sociais. Agora se preparem para o resultado. Uma pesquisa mostrou que incríveis 92% dos participantes melhoraram suas habilidades sociais depois de interagir com o Kiwi. 92%? E por que isso funciona tão bem? Porque o Kiwi é um parceiro de treino incansável, infinitamente paciente e, o mais importante de tudo, ele não julga. Ele cria um ambiente seguro onde a criança pode errar, tentar de novo e aprender no seu próprio ritmo. É muito fácil a gente se empolgar com exemplos como o do Kiwi, né? Dá uma sensação de que o futuro chegou. Mas é exatamente agora, no pico da empolgação, que a gente precisa respirar fundo e jogar um balde de água fria, um balde de realismo crítico, porque como educadores a gente sabe, não existe solução mágica. Toda ferramenta poderosa vem com responsabilidades e riscos igualmente poderosos. Então, vamos virar a moeda e olhar para o lado B da IA. Quais são os perigos que se escondem por trás dessas promessas? Essa tabela aqui resume bem o dilema. É um jogo de soma zero? Não necessariamente, mas os contrapesos são muito sérios. Olha só, a gente quer aprendizagem personalizada? Fantástico. Mas o preço disso pode ser a privacidade de dados sensíveis. Para personalizar, o sistema precisa saber tudo sobre o aluno. E esses dados, para onde vão? Quem os controla? Outro ponto, a gente celebra o acesso a conteúdo, mas e se esse acesso vier com viés algorítmico embutido, que acaba reforçando estereótipos? A promessa de suporte individualizado é linda, mas esbarra no acesso desigual e custos. Será que a IA vai aprofundar o abismo entre escolas ricas e pobres? E, por fim, até o engajamento aumentado tem um custo oculto, o custo ambiental elevado dos supercomputadores necessários para rodar tudo isso. A balança é, no mínimo, delicada. Vamos aprofundar um pouco nessas preocupações, porque elas são o centro do debate ético. Primeiro, privacidade. Pensem bem, não estamos falando só da nota da prova. Estamos falando de dados sobre como o aluno aprende, onde ele clica, quanto tempo demora, quais são as emoções que ele demonstra, às vezes até dados biométricos como rastreamento ocular. É um nível de vigilância sem precedentes. Segundo, viés algorítmico. A IA aprende com dados do mundo real, e o nosso mundo, infelizmente, é cheio de preconceitos. Se a IA for treinada com dados que, por exemplo, associam certos grupos a um desempenho menor, ela vai o quê? Vai perpetuar esse preconceito. É lixo que entra, lixo que sai. Terceiro, custo ambiental. A gente não costuma pensar nisso, mas treinar um único modelo de IA grande pode consumir a mesma energia que centenas de casas em um ano e usar milhões de litros de água para resfriar os servidores. E por último, um conceito que a gente precisa conhecer e discutir muito: o tecnoabilismo. Então, o que diabos é tecnoabilismo? Esse termo é fundamental. É a crença, muitas vezes velada, de que o objetivo da tecnologia é consertar a pessoa com deficiência, torná-la o mais próximo possível de um padrão neurotípico. É uma visão perigosa que ignora completamente o valor da diversidade humana. Pensa assim, uma coisa é usar a tecnologia para criar uma rampa de acesso digital, para remover uma barreira que a sociedade criou. Outra coisa, completamente diferente, é usar a tecnologia para tentar curar a pessoa para que ela não precise mais da rampa. O tecnoabilismo foca em corrigir o indivíduo, em vez de corrigir as estruturas excludentes da sociedade. E essa é uma armadilha que a gente, como educadores, não pode cair de jeito nenhum.
Certo? Então a gente tem, de um lado, a promessa, do outro, o perigo. E aí, a gente fica paralisado pelo medo e proíbe tudo? Ou a gente abraça a tecnologia de forma cega e reza pelo melhor? Claro que não. A resposta não está nos extremos. Existe um terceiro caminho, um caminho de implementação crítica, ética e responsável. E é sobre como construir essa estrada que a gente vai conversar agora. A pergunta de $1 milhão é essa, então. Como a gente pode avançar com segurança? Chega de só listar problemas. Agora é hora de pensar em soluções. Como a gente faz para pegar o melhor da IA, todas aquelas promessas que a gente viu, sem cair nas armadilhas, sem se machucar nos espinhos? Quais são os princípios, as regras do jogo, para fazer isso dar certo? A resposta, ou pelo menos o começo dela, parece estar em 3 pilares fundamentais. Primeiro passo, co-design. Isso é inegociável. A máxima do movimento de pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós, tem que ser o mantra aqui. Quem melhor para dizer o que funciona do que os próprios alunos, suas famílias e os professores que estão no chão da escola? Eles não podem ser só usuários finais, eles têm que estar na mesa de desenvolvimento desde o dia zero. Segundo passo, formação contínua. E, gente, por favor, formação não é um workshop de como usar um aplicativo. É muito mais profundo. É sobre desenvolver uma literacia crítica em IA. É dar aos educadores as ferramentas para que eles possam olhar para uma tecnologia e perguntar: isso serve para minha pedagogia? Quais dados isso coleta? Existe viés aqui? E o terceiro e talvez mais importante passo, agência humana. O professor precisa estar sempre no controle. Pensa na IA como um copiloto super inteligente. Ele pode te dar dados, sugestões, alertas, mas quem pilota o avião, quem toma a decisão final com base na empatia, no contexto, no olho, essa pessoa é e sempre tem que ser o professor. E para a gente terminar, eu quero deixar no ar uma provocação. Uma pergunta que, na minha opinião, deveria guiar todas as discussões sobre tecnologia na educação. É simples, mas é profunda. A inteligência artificial servirá à pedagogia ou a pedagogia é que vai ter que se curvar e servir à inteligência artificial? Porque a resposta a essa pergunta muda tudo. Ou a gente usa a tecnologia como uma ferramenta para potencializar nossos objetivos pedagógicos centrados no ser humano, ou a gente corre o risco de deixar que a lógica da tecnologia dite como a educação deve ser. E essa é uma escolha que a gente faz todos os dias, em cada ferramenta que a gente adota ou recusa. A tecnologia é o meio, nunca o fim. O fim é e sempre será o desenvolvimento pleno e feliz de cada um dos nossos alunos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima reflexão. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar